para mais uma palestra, a última do dia. Bom, eu tenho muito prazer em receber dois pesquisadores aqui do CENPEM, então vou apresentar os dois, né, e aí eles vão fazer duas palestras aqui para gente. Então, a primeira é a Paola, né, que ela possui bacharelado, mestrado e doutorado em matemática aplicada aqui pela Unicamp. Desde 2020, ela tem uma posição de pesquisadora no grupo de computação científica no Laboratório Nacional de Luz Síncroton, localizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CENPEM. Membro do Brasil Interpol Chapter International e representante da Interpol Brazilian Chapter of Student Affairs. Atualmente também desenvolve pesquisa científica na área de dinâmica de fluidos em meios porosos com o IMEC e o LNCC, aderente às atividades institucionais em curso no LNLS. E temos também o Matheus Luiz Bernardi, que possui graduação em Matemática Aplicada aqui pela Unicamp 2020, atualmente é analista de desenvolvimento tecnológico no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e tem experiência na área de matemática com ênfase em computação científica. Paola, por favor, a palavra é sua. Apresentou, sou Paola Ferraz, sou pesquisadora faz quase 2 anos lá no CNPEM, no grupo de computação científica do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, que está localizado lá no CNPEM. E hoje eu vou dar um overview para vocês do que a gente faz, em específico na parte de processamento de imagens de raio-x. Vou falar um pouco mais do nosso grupo. O Laboratório Nacional de Luz Síncroton está localizado no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que é o CNPEM. Ele é aqui em Barão Geraldo, é aqui perto da Unicamp. Qual que é o bairro mesmo? Esqueci. Não é muito longe daqui. É um centro de pesquisa, lá está localizado 4 laboratórios nacionais, certo? São o Laboratório Nacional de Biociências, que eles estudam materiais biológicos, o Centro Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorenováveis lá. Hoje eu vou me focar no que a gente trabalha, que é no LNLS, e lá que é bem aqui, ó. Esse laboratório grande, o LNBR está aqui, o Bio, o Nano, toda uma estrutura bem grande. E esse laboratório grandão aqui, é o Luz Síncroton, está localizado no Sirius. O Sirius é uma máquina que ele é um acelerador de partículas, certo? Que vai acelerar elétrons para produzir a luz síncroton, que é um tipo de radiação magnética que vai ter um grande fluxo de elétrons. Essa é uma máquina tipo estado da arte, que a gente tem hoje para síncrotrons no mundo. Elas têm várias gerações, essa 4ª geração que ela vai ter o maior fluxo de elétrons, de modo a gente obter imagens melhores, mais rápidas, certo? E essa radiação que é gerada pelo acelerador de partículas, ela é usada para estudar diversos materiais, estruturas de diversos materiais com diversas técnicas. E, especialmente, vou me focar em raio-x. Dentro do LNLS, há várias linhas de luz, certo? Há tangenciais, aqui nós temos um círculo ele é em círculo porque é um acelerador de partículas, tangencial ao acelerador, a gente tem o que a gente chama linhas de luz. São saídas justamente da luz síncroton, que são receptadas pela linha de luz, que é toda uma estrutura, certo? Que vai captar essa luz, vai aplicar essa luz em alguma amostra, vai esqueci a palavra, incidir sobre a amostra, certo? E vai ter um detector que vai captar essa passagem de elétrons na amostra de várias maneiras, com vários tipos de técnicas diferentes. Dentro do LNS a gente tem 14 linhas de luz, há várias diversas que estão em comissionamento, ou seja, elas estão montadas e estão em comissionamento científico, estão testando as coisas, estão vendo como que funciona a aquisição de dados. Tem algumas linhas em montagens e outras ainda em projetos. Há 3 laboratórios de apoio mesmo e vários outros diversos grupos de apoio, e um deles é justamente o grupo de computação científica que eu faço parte, certo? E o grupo de computação científica é extremamente importante no LNSS, LS. A gente tem o objetivo, basicamente, processar
dados de imageamento que vão vir das linhas de luz, certo? Linhas de luz específicas. E a gente aplica diferentes técnicas, diferentes modelagens para obter, para processar esses dados. Esse é o nosso grupo aqui. Tem 12 pessoas no momento lá no grupo, dentre elas dois pesquisadores. O líder também é pesquisador, o Michelis, que é esse daqui. Eu e o Alan, cadê? O Alan aqui, que ele é um pesquisador de um outro grupo dali também. Eu estou dentro do grupo de processamento de imagens, de reconstrução. Nós temos vários outros pesquisadores adjacentes, por assim dizer, lá, que ajudam toda nessa parte. E esse grupo é dividido em subgrupos. Um subgrupo que é o de processamento de imagens mesmo, de dados de imagens, que eu faço parte. A gente contém 3 matemáticos e 2 físicos. E o que a gente faz é obter os dados diretamente da linha, aplicar modelagem matemática. O que a gente vai fazer com esses dados para obter uma reconstrução. Ou seja, a gente vai obter dados de um detector, muitas vezes, que sempre são dados bidimensionais, e transformar ele num volume. Realmente numa representação 3D da amostra que a gente quer. E para isso a gente aplica diversos aparatos matemáticos e computacionais para isso. E, resumidamente, a gente trabalha com problemas inversos, certo? Dado um dado, a gente quer saber como que como que foi a amostra, como que foi o objeto que foi gerado esse dado, certo? E um outro subgrupo é, uma vez que a gente tem esse volume 3D reconstruído, como que a gente vai olhar para esse dado, visualizar esse dado, como que a gente vai segmentar esse dado, ou seja, extrair propriedades a partir dessas imagens, certo? E dentro desse grupo a gente tem um cara de ciência da computação, que é o nosso pesquisador, engenheiro, físico, matemático, ou seja, a gente tenta, bem interdisciplinar a nossa área, a gente tenta pegar pessoas de vários lugares. E algumas linhas específicas que a gente atende, certo? Logo isso vai cada vez aumentar mais. As linhas de luz principais são a Mogner, que é TDT no momento, também a Carnaúba. E para explicar o que a gente faz, eu vou basicamente usar estudos de dados obtidos para essas duas linhas, para vocês entenderem o que realmente a gente faz, certo? Antes de tudo, só para comentar que o GCC ele tem vagas de estágios, certo? Disponíveis para quem quiser da graduação. Tem o Programa Unificado de Estágios, que é o PUI, que é do CNPEM, que a gente também, todo ano a gente recebe pelo menos um estagiário lá, se vocês quiserem dar uma olhada. O Matheus, inclusive, que vai apresentar que ele foi estagiário do GCC, é o primeiro estagiário. E também tem iniciação científica, para quem quiser, já tivemos diversos alunos de iniciação científica. Se alguém se interessar em vagas mesmo, é só entrar no site do CNPEM de vagas abertas e dar uma olhadinha. Vira e mexe, o GCC está contratando gente. Ok? Então, eu vou começar com a linha de luz, que a gente chama linha de luz Mogno, certo? Todas as linhas de luz lá, elas têm nomes tipo de árvores, certo? Tem Caterete, Ema não é bem uma árvore, né? Mas a gente ignora, né? Mas tem paineira, tem um monte de coisa, manacá. E a Mogno é uma linha de micro e nanotomografia de raio-x, certo? O que é tomografia? É uma técnica não invasiva que vai obter informações sobre o interior de uma amostra, certo? Ela tem diversas aplicações, e uma das principais aplicações da Mogno são materiais porosos, que têm poros, tanto em energia como rochas de reservatório, solos que são porosos, inclusive na biologia ossos são porosos, então é bem interessante a gente olhar como que é a estrutura lá dentro, sem você precisar cortar uma amostra, que muitas vezes você realmente perde o que você tem ali, certo? Então, é uma linha bastante especial, porque ela vai ver coisas muito, muito pequenas, e para isso ela vai ter uma montagem muito fina e específica com o feixe que vem da linha de luz, certo? Para a gente conseguir magnificar amostras muito pequenas nanômetras, para a gente conseguir ver resoluções, informações muito finas dentro dela. Inclusive a tomografia com zoom, que seria tipo em diversas escalas, você faz tomografia tipo, por exemplo, uma rocha com escala maior, você vai refinando para tentar ver cada vez mais detalhes dos poros lá. É uma coisa que vai acontecer na Mogno,
Inclusive, outra tomografia que a gente chama 4D, que é temporal, ou seja, você tem uma rocha, você injeta fluido e você vai fazer diversas tomografias seguidas para ver como esse fluido está atravessando justamente a sua amostra rochosa, certo? Para isso só é possível graças ao síncroto de quarta geração, que tem um fluxo muito grande, ou seja, muitos fótons passando pela amostra por tempo, de modo que o detector consiga captar esses fótons muito rapidamente e obter uma imagem rapidamente. Então você consegue ter essa tomografia temporal, certo? E também vai ser uma tomografia de contraste de fase, que eu vou falar isso para você. E no momento ela vai entrar em comissionamento, ela está acabando a montagem e vai entrar em comissionamento. Agora, o que a gente usualmente a linha vai fazer um dado e vai passar para a gente para o GCC, certo? E a gente tem que montar uma imagem 3D a partir dos dados que ela vão dar. E como que são dados de tomografia? Aqui dá pra ver. Basicamente, você tem uma fonte, que é o nosso luz síncrotron. Você vai ter um detector que vai detectar quantos fótons está passando por essa amostra e você vai ter uma amostra aqui no meio, certo? Essa amostra usualmente vai rodar em vários ângulos. Você vai pegar diversas imagens 2D dessa amostra e você vai querer, através disso, saber como que é a estrutura 3D dessa amostra que você pegar. A primeira coisa que a gente vai fazer para entender esse dado é recorrer à parte matemática, que foi uma modelagem física do que acontece quando os fótons vai passar para essa amostra, certo? Porque o que você mede no detector é tipo uma intensidade, certo? É quantos fótons estão passando pela amostra, quantos que eles vão absorver, quanto que entrou, quanto que estavam antes, e quanto vai chegar, e quanto que perdeu ou ganhou, não importa, dependendo de como está, passando na amostra, certo? Isso a gente consegue modelar através da lei que a gente chama de lei de Beer, certo? Que é uma lei que você vai ter a sua amostra, você vai ter um raio, energia passando, você tem uma intensidade inicial, uma intensidade final, com material, e com esse material vai ter o que a gente chama de coeficiente. O coeficiente de atenuação vai falar pra gente quanto que essa atenuação quanto que essa intensidade é atenuada ao passar pela amostra, certo? E uma vez com essa modelagem física, a gente pode relacionar com a matemática através da transformada, que a gente chama de transformada de Radon, certo? Que é basicamente uma transformada integral dos meus coeficientes de atenuação. Matematicamente, você pode pensar nela como se você tem Você tem um material aqui, um objeto que vai ter um valor, uma F aqui, que vai representar quanto está passando. Você vai ter uma integral para cada linha dessa, conforme você vai rodando a sua amostra, e você vai somar tudo, vai fazer uma integral. E com isso você vai obter uma outra função aqui, que a gente chama de sinograma, que é justamente isso daqui. Esse sinograma é feito a partir de várias projeções 3D, rotacionando a sua amostra por vários ângulos, certo? Isso daqui, cada uma dessas linhas aqui são um ângulo, o que a gente chama de projeção. A projeção seria quase que a intensidade da amostra, é quase como se fosse uma sombra, aqui no caso da amostra, que você vai ver lá no seu detector 3D, certo? E conforme você vai rodando ela, você vai obter essa imagem aqui, certo? Que vai pegar nesse espaço, você tem o espaço que a gente chama de comprimento aqui nos ângulos, vai ter tipo senos aqui que vai representar a sua informação, certo? E para um caso aqui é só uma fatia de um caso 3D, que quando o caso 3D você faz um stack de todas essas alturas, certo? Da sua amostra, e você consegue obter reconstrução. Bem, aqui a gente tem o sinograma. A partir do sinograma, serve o problema inverso, a gente tem que encontrar o f de x, que seria a nossa amostra, a partir de G, certo? Basicamente, G é quase o que a gente obtém no detector. A gente pode usar a lei de Beer para obter o G através aplicando um log da intensidade inicial e intensidade final, onde a intensidade inicial que é o que a gente obteve no nosso detector, certo? E para isso, para a gente conseguir achar F, a gente usa justamente o operador de junto da nossa Radon, que chama back projection. Basicamente, você dá o seu dado e faz uma integral, certo? Nesse dado do sinograma, a gente consegue obter a adjunta, né? Não é exatamente a nossa amostra, mas é o operador de junto. E junto com a Radon e esse operador de adjunta, a gente pode
manipular eles, aplicar modelagens, entender uma modelagem mais matemática aplicada, mais computacional, e entender como que a gente pode reconstruir a F. Ou seja, a gente tem um dado G e a gente quer reconstruir e obter o dado F. Certo? A partir desses dois operadores, a gente consegue desenvolver diversos métodos numéricos a partir dele. Certo? Um deles, que é extremamente usado, é o que a gente chama de FBP, é Filter Back Projection. É basicamente, é bem parecido com o Back Projection que a gente tem, só que a gente aplica um filtro, certo? Referente ao sinal e... como que é mesmo? E o fato que a gente joga isso aqui no... A gente usa espaço de frequências, a gente conseguir retornar nosso dado, é um pouco mais matemático, e a gente aplica um filtro de modo que a gente consegue quase que analiticamente, ou seja, analiticamente, né, obter o dado F que a gente quer, certo? E também tem outro método que também é baseado nos dois operadores, Back Projection e Radon, certo? Só que ele usa outros teoremas, outras modelagens matemáticas para a gente obter um método numérico, certo? E, bem, esses métodos numéricos super rápidos, você pode pegar basicamente sua solução analítica, discretizar ela é rápida, fácil de implementar, certo? Porém, é bem problemático, porque você está num dado experimental, você tem a sua imagem do seu detector, ela não é contínua, ela é discreta, ela é definida em pixels de tamanhos definidos pelo detector, certo? E também lembra que o sinograma depende também dos ângulos. Você vai rodar uma amostra, você não vai rodar ela continuamente, você não vai pegar valor contínuo, você vai pegar valores discretos de ângulo, certo? Então, quão bom pode ser essa aproximação depende da quantidade de ângulos que você vai obter e do tamanho dos pixels que você tem, certo? Ou seja, ela é rápida, porém nem sempre ela pode ser a melhor forma de reconstruir. Para isso a gente tem, baseando novamente nesses operadores, a gente pode também desenvolver métodos interativos que são baseados em minimização para resolver esses métodos de uma forma melhor. A gente tenta obter a melhor solução possível dado um sistema linear, que nesse caso é o método ART, que é o Algebraic Reconstruction Technique, certo? A gente basicamente usa os operadores de Back Projection, operador de Back Projection ou FBP também. A gente seleciona uma base para eles, certo? Monta uma matriz para isso. E a gente já tem o nosso G, que seria o nosso dado do sinograma, que já vem discretizado para a gente. A F a gente vai operar já discretizada. Então a gente tem um problema aqui que pode ser minimizado. E aplicando técnicas de minimização diferentes, a gente pode obter diferentes algoritmos, certo? E com a mesma ideia é o método M, Expectation Maximization, certo? A única diferença é a forma como que a função objetivo do seu programa de minimização vai ser escrita. Ele supõe que o sinograma agora ele não é um dado direto, ele é uma variável randômica, certo? E você quer que, basicamente, você quer que a esperança, certo? Do que você vai obter com a esperança do seu sinograma seja minimizado. Você quer o melhor fit possível ali, baseado em estatísticas, certo? Só que esses métodos são muito bons, certo? No entanto, eles são caros computacionalmente, certo? Fazer uma matriz, certo? Muitos são dados com diversas entradas, o N dele é muita, a dimensão desses dados são grandes, então montar essas matrizes é muitas vezes caro. Fazer operações dessas matrizes são caras computacionalmente, certo? Então, nem sempre esse daqui vai nos ajudar a construir assim, de uma forma rápida. Então, às vezes nós usamos esses dois algoritmos, certo? Porque às vezes a sua linha de luz precisa de uma resposta rápida, só para dar uma olhadinha, então você usa o método mais rápido. Porém, quando ele quer algo mais fino, algo mais interessante, preciso, a gente acaba pegando os dados e aplicando métodos interativos. E tudo isso vale para geometrias paralelas. Eu não cheguei a falar para vocês como geometrias dos dados, certo? Porque, ou melhor, as geometrias da aquisição, porque a gente tem vários tipos de geometria
A gente pode ter uma geometria de raios paralelas, ou seja, você tem um feixe grande, está incidindo na sua amostra, e você pode supor que todos os raios estão paralelos. Você pode tentar focar esses raios de duas formas, tanto como um fan beam, que vai ser um fan, um leque, certo? Do seu raio, incidido na amostra, ou mesmo um cone do seu raio incidido na amostra, dos seus espelhos, para que ele seja focalizado, certo? Aqui é uma amostra real de um osso, certo? Isso aqui é basicamente o dado medido que a gente tem. Esse dado foi medido pela Mogno, enquanto ela estava lá atrás, em 2019, ela não tinha começado a realmente montar, elas tinham montado uma estação experimental auxiliar, temporária, certo? Onde o feixe estava muito próximo do detector, e a gente poderia considerar raios paralelos. Então aqui é um dado medido lá de um osso, e aqui é uma reconstrução que a gente obteve. A partir aqui você pode... é um slice, né? É um pedaço da altura desse osso, certo? Por aqui, mais ou menos. Que é aqui que a gente consegue ver toda a estrutura. Não sei se vocês conseguem ver muito bem aí, mas aqui você consegue ver a estrutura porosa do osso, certo? É isso que a gente quer ver a partir. A gente tem várias medidas desse jeito e a gente reconstrui o que está dentro, certo? Agora, a Mogno está em comissionamento e ela não vai ser feixe paralelo, ela vai ser o que a gente chama de feixe cônico, certo? Ela tem 3 espelhos que vão focalizar o feixe muito pequenininho e vai mandar esse feixe cônico para um detector. O que é interessante com o feixe cônico é justamente a magnificação. Porque coisas muito pequenininhas aqui são magnificadas pelo detector, ou seja, você consegue ver coisas de nanômetros com um detector razoável, um tamanho razoável que possa pegar essa imagem, possa magnificar o tamanho da discretização, o pixel, certo, da sua amostra, o local da sua amostra, você pode magnificar algo maior, você consegue ver mais detalhes, certo? Só que com esse tipo de setup, vem alguns problemas. Primeiro, a gente não consegue usar os métodos que eu mostrei para você anteriormente, porque eles são feitos para raios paralelos. E para raios cônicos, as coisas são um pouco diferentes. Antes, com raios paralelos, você conseguia reconstruir um slice por slice, certo? Aqui, você já não consegue, porque para reconstruir um slice da sua amostra, você precisa de um certo intervalo de dados, que você for imaginar isso daqui como seu detector. Isso daqui é o slice de uma amostra que seja uma esfera. Ela vai projetar em um certo intervalo aqui no seu detector. Então você vai precisar de muito mais dados, certo, ali, para você poder reconstruir. Bem, e o que a gente faz? A gente pega justamente os 2 operadores de Random Back Projection que a gente tem, e a gente vai aplicar uma mudança geométrica, certo? Nesse método, e a gente consegue um método que dá para a gente aplicar, certo? De uma forma parecida com o FBP, que eu mostrei para vocês, para reconstruir a nossa imagem, certo? E também umas outras técnicas que a gente está testando, é tipo pegar essa projeção cônica, transformar em paralelo e usar todo o aparato que eu já mostrei para vocês, certo? Agora a gente não só lida com a parte da reconstrução, mas com a parte do pré-processamento antes da reconstrução, certo? Por quê? Bem, a linha é uma montagem, ela tem erros de montagem, ela tem erros instrumentais, ela tem shifts térmicos, porque tem um raio incidindo nos espelhos, os espelhos podem esquentar, expandir, dependendo do foco. Se for muito pequeno, ele pode afetar o foco. Tem várias coisas que podem acontecer. O porta-amostra, por algum motivo, pode mexer. Toda vez que você vai ter que fazer diversos ângulos, rotacionar sua amostra, mas cada rotação do seu ângulo vai estar uma pequena tremelique, certo? Uma tremidinha, certo? Só que, quando isso acontece, a gente não consegue aplicar nossos métodos. Aqui é um exemplo de uma esfera de vidro que a gente mediu. Esse daqui não chegou a ser na Mogno, foi outra linha de luz que eu já vou falar.
Mas isso daqui é, por exemplo, o sinograma que a gente obteve, certo? Você pode ver que ele está todo mexidinho, certo? Isso daqui realmente acontece. Isso daqui é um dado real que a gente obteve de uma linha e a gente vê, o dado mexe, certo? Como que a gente faz para conseguir reconstruir com o dado mexido, certo? Bem, isso entra todo o aparato matemático justamente daqueles operadores, porque satisfazendo aqueles operadores a gente pode obter condições de consistência, certo? O seu dado, seu sinograma, ele tem que obedecer certas coisas, certas condições matemáticas, que são esse tipo aqui, certo? E nós usamos essa modelagem matemática com condições de consistência para obter uma fórmula fechada para esses desvios. Ou seja, a gente vai receber da linha de luz uma amostra toda desviada, a gente vai aplicar o nosso método para rearranjar tudo e ficar bonitinho assim, certo? De modo que agora, isso daqui é um sinograma. Agora eu posso aplicar meu método de reconstrução, certo? Outras coisas que a gente faz também, que vai vir problemas não só na Mogno, mas é bastante comum nas linhas de luz, é justamente o problema de fase, certo? Até agora eu estava falando justamente da intensidade da amostra, mas eu estava pensando em algo que fosse bem próximo da amostra, como se fosse uma sombra da amostra. Mas o que está incidente para a amostra é uma onda, certo? E uma onda sofre difração quando passa por algum objeto, certo? Esse sinal, essa onda é descrita tanto pela amplitude e pela sua fase, certo? E quando ela sofre difração, ela vai ter um shift na sua fase que vai fazer com que ela comece a mudar, certo? A fase dela vai mudar. Ou seja, conforme você vai andando uma distância, a fase dela vai mudando. E o que você recebe, o que a gente chama de propagação, né? O que a gente recebe realmente no detector, que daqui são vários detectores e várias distâncias, é realmente a intensidade do dado que foi propagado. Com o shift nessa fase, a gente chama recuperar esse shift na fase. Pegar, por exemplo, uma amostra desse daqui, que aqui seriam várias bolinhas, e conforme vai aumentando a distância, essas bolinhas vão ficar cada vez mais embaçadas, certo? Até chegar quase que fosse uma Fourier dessa amostra, essa propagação aqui. A gente quer saber qual que foi o shift, qual que foi a fase que foi shiftada, certo? Dessa amostra aqui, para a gente poder reconstruir ela como se fosse realmente uma sombra, certo? Isso é um problema de fase, certo? Esse problema não tem uma solução única, é um pouco problemático assim. A propagação pode ser descrita como convolução. Nós usamos essa descrição da propagação para fazer métodos de minimização, a gente poder recuperar essa fase. A gente consegue recuperar tanto a fase como a amplitude, certo? Para a gente poder descrever o nosso sinal que a gente quer realmente achar. E por que a fase é tão importante? Porque, bem, ela traz boas informações do contorno. Somente no contorno vai ter uma direção mais, não posso falar, mais significante, você consegue ver muito bem. E também com amostras que não conseguem absorver tanto raio-x. Por exemplo, tem amostras biológicas que o feixe passa por você, mas ela ainda sofre difração. Então você consegue ver a imagem que a gente chama de fase dela, certo? E esse regime de fase, ele vai mudando conforme a distância do seu detector, sua amostra vai mudando, certo? Por exemplo, se o detector está muito perto da amostra, você pode pensar que, bem, não teve muita mudança na fase, então você só tem um regime ali que seja só de absorção, certo? A amostra absorveu tanto de energia e foi capturada uma intensidade ali, considerada que foi decaída pela lei de Beer, e ali você consegue obter seus métodos, certo? Agora, se você esticar um pouquinho mais o regime de Fresnel, onde está a linha da Mogno, a gente aqui, ó, a gente vai ter uma sombra da amostra, mas ela vai estar meio apagada. Ela vai estar shiftada, mas não muito, mais ou menos, certo? É um tipo de modelagem que você consegue modelar a propagação, certo? Que você consegue minimizar, que você consegue aplicar alguns métodos, certo? Para recuperar essa fase. Aqui a gente tenta minimizar. Aqui é o método que você aplica Gauss-Newton regularizado para minimizar o seu dado propagado com intensidade, o dado propagado de uma função que você quer, certo? Não é função, desculpa.
o dado que você reconstruir com a intensidade que você obteve do seu detector, e você aplica esse método e consegue aqui reconstruir a fase. Aqui é a fase do mesmo osso que eu mostrei anteriormente para vocês, aqui com vários parâmetrozinhos assim, de modificado justamente do método. E se você for mais longe ainda, o que você vai estar captando não é exatamente a intensidade de uma sombra, mas você está obtendo a intensidade da Fourier dessa sombra. Então você acaba medindo realmente a intensidade das frequências que estão chegando para você no seu detector, certo? E esse regime de Fraunhofer, que a gente chama, que é o regime mais longo, vou ter em outras linhas, certo? Uma delas é a KTDT, que tem uma linha bastante longa, certo? E justamente vai trabalhar com esse regime de fase na área de Fraunhofer, onde seus dados que você obtém no seu detector, isso daqui, ó. Você vai obter isso daqui, que são o que a gente chama de padrões de difração, certo? Que são o padrão do difratado do seu dado, certo? Na KTDT, eles trabalham com difração coerente de imagens, com raio-x, small angle, scattering e photocorrelation spectroscopy. São vários tipos que basicamente são baseadas na captura de padrões de difração diferentes, certo? Eles todos trabalham com espalhamento, você vai ter uma onda que vai bater na sua amostra, ela vai chegar tudo isso daqui, difratado, que a gente vai precisar um algoritmo de reconstrução de fase para obter tanto a fase como a absorção que a gente quer a partir de um dado apenas, certo? Aqui eu vou mostrar para você uma técnica de phase retrieval, que a gente chama de recuperação de fase, que é aplicado na KTDT, que é uma técnica de CDI que chama pitografia. É um nome feio, certo? Mas basicamente você vai ter uma amostra e o que você quer fazer é botar o feixe em várias posiçõezinhas dessa amostra. Você vai percorrer essa amostra, aplicando o feixe só uma parte dela e capturando um padrão de difração, certo? No final, você vai ter, para uma amostra 2D, para uma projeção somente, um ângulo, que a gente vai ter um conjunto de padrões de difração, certo? E esses padrões de difração importantes, eles são sobrepostos um do outro. Essa projeção é importante para a gente tentar remover inconsistêncis, certo? Do fato de que isso daqui não tem uma solução única. A gente está tentando forçar uma solução única no nosso recuperação do nosso dado, certo? Ele recupera tanto a fase de absorção, certo? Onde a gente vai ter o nosso dado, certo? É um dado complexo, vai ter tanto a absorção como a fase. É um método que também pode recuperar, por exemplo, a cara do feixe que está sendo aplicado, certo? Que é um método interativo, que você vai aplicar, você vai basicamente passar isso daqui para o espaço de Fourier, depois você vai retornar para cá, aplicando as intensidades que você quer e atualizando o seu dado, certo? A partir de uma função de peso. E isso aqui pode ser feito da mesma forma, tanto para o que a gente chama de probe, que é o nosso feixe, que seria esse pezinho, quanto o F, que aqui está mostrando que é justamente o nosso objeto, é a nossa amostra. E há diferentes métodos para aplicar nisso daqui, certo? Esse é só apenas um deles. Nós temos outros métodos que são parte da família de litografia também. Litografia é uma técnica de captura de difrações também, certo? E a gente vai ter diversos métodos também baseados em projeções, reflexões. Vai projetar indo para o espaço de Fourier, depois voltar a projetar com a máscara. E vários desses métodos, a gente tem 2 deles programados lá no GCC, certo? E, bem, aquisição das nossas medidas, certo? Já falei do dado é todo discreto, né, que a gente vai ter. Isso daqui, todo esse aparato de litografia é só o phase retrieval, só a parte de recuperar a fase. Uma vez que a gente recupera a fase, a gente consegue montar o sonograma. E uma vez que a gente tem o sonograma, a gente consegue reconstruir o nosso dado a partir dos métodos que eu mostrei para vocês de tomografia. Certo? Aqui é uma simulação do MPI e o RAR aqui, que são 2 métodos de fotografia. A gente tem aqui é a soma de todos os padrões de difração que a gente tem, que a gente obteve, a gente vai obter vários desses. E esses 2 aqui é justamente a nossa figura que a gente está propagando, certo? Obtendo da difração e depois quer voltar a recuperá-la com método, certo? Isso daqui a gente pode ver que tanto o dado da magnitude como a fase não precisa ser igual,
Eles podem ser coisas completamente diferentes. Então vai ser, por exemplo, a magnitude mais a parte real e a fase a parte imaginária, certo? E usando tanto o RAR como o EPI, que são 2 métodos, a gente vê que a gente consegue aqui, ó, reconstruir bonitinho. Esse daqui é o nosso querido amigo aqui, Matheus, certo? Foi usado como cobaia para testar o nosso método. A gente consegue recuperar ali bem aqui umas curvas de convergência, certo? São métodos iterativos. Isso daqui é justamente a cara do feixe. A gente vai ter um feixe redondinho, bonitinho, incidido sobre a amostra. Vai ter essa magnitude, essa fase aqui, a gente consegue recuperar eles dois também com o mesmo método. E aqui é um dado legal, bonitinho, que foi feito na KTDT. Vários padrões de frações desses aqui, para uma projeção aqui. Isso aqui é um dado de um pólen. E a partir desse dado, certo? Com a fase reconstruída, a gente obteve a cara 3D dele. Ó, bonitão, né? A gente consegue ver várias features, né? Desse dado, assim. Bem, aqui eu vou falar de algumas pesquisas que estão em andamento, certo? A parte que eu já falei um pouco para vocês do rebind, de cônico paralelo. A gente tem um dado cônico. A gente não quer aplicar métodos direto para cônico, a gente quer aplicar uma forma geométrica para aplicar nos dados que já teve obter na linha, para obter dados virtuais simulados paralelos, com raízes paralelas, de forma que a gente pode aplicar todos os métodos que a gente teve antes. Por quê? Porque é mais rápido, porque é mais simples e porque tem uma diversidade maior de métodos, certo? Principalmente porque é mais rápido. Vou falar um pouco disso daqui, porque que a gente precisa de rapidez nesses códigos, certo? Que é extremamente importante também. E aqui é outro programa PKTDT, que é o Plane Wave. Eu falei de Taiko, que são, para cada projeção 2D, a gente tem um conjunto de padrões de frações. Plane Wave aqui a gente vai ter só um. A gente vai incidir o raio numa amostra e vai obter uma projeção, certo? E a partir disso, aplica métodos de projeção, certo? Para tanto ir para o espaço recíproco de Fourier e voltar para o espaço real, de forma, iterativamente, a gente encontrar tanto a fase como a absorção. Isso daqui tem andamento, certo? E a parte importante é que todo esse aparato matemático que a gente tem, ele tem que ser também estudado na parte computacional. A modelagem computacional também é extremamente importante. Por quê? Porque a gente tem dados gigantes. Esses dados que eu mostrei para vocês são gigabytes. São terabytes de dados. São coisas extremamente grandes. A gente tem vários problemas que são prévios à parte de reconstrução. O primeiro deles é como a gente vai ler esses dados na RAM, a gente conseguir, certo? Como a gente vai levantar esse dado no seu computador e vai começar a aplicar o método de construção. As máquinas têm capacidade para isso. A gente não pode a gente não tem dinheiro para aumentar infinitamente. Mesmo assim, aumentando infinitamente, a gente teria que... Bem, vou falar para vocês, dividir isso em várias máquinas, isso é fácil? É cabível de fazer com os métodos que a gente está usando, certo? Também é importante ser rápido com a capacidade das linhas. Por exemplo, a Mogna vai ter uma rapidez de 2.000 imagens por segundo, ela vai conseguir captar. É muita coisa, eles vão fazer tipo uma toma em um segundo e vai querer, eu quero construir agora. Aí você fica assim, então, calma. Tá. Aí, para isso a gente vai ter... E essas reconstruções são rápidas, não somente importantes, porque alinhamento da amostra, ver como que a amostra está alinhada, a amostra está boa, a magnificação está boa o suficiente, teve algum problema na amostra, sabe? E isso é extremamente importante na nossa intersecção com a computação e desenvolvimento de códigos, certo? Uma modelagem computacional para melhorar a eficiência, também o tamanho dos dados é necessário uma programação paralela, com CUDA e API, para a gente dividir, certo, o tamanho de dados, de modo a gente conseguir usar várias máquinas e fazer isso não só rapidamente, mas conseguir lidar com essa quantidade de dados. Então a gente não só, dentro do GCR, a gente não só modela matematicamente, como resolve e programa, certo? E dá o programa bonitinho para o pessoal da linha de luz apertar um botão e ser feliz. Aí eles apertam o botão, não dá certo, e vai perguntar pra gente o que aconteceu. É difícil, muitas vezes é problema da pessoa que apertou o botão. Mas a gente tem que lidar com tudo isso, certo? E agora a gente tem mais um problema. Bem, uma vez eu reconstruí meu dado. Maravilha, tem um volume 3D assim. Qual que é a resolução dessa construção? Se eu olhar esse pedacinho aqui, o que representa na minha amostra? Qual que é o tamanho desse pedacinho que é confiável
para eu falar que tem alguma coisa ali dentro, certo? E isso é uma outra parte muito importante de SCC que o Matheus vai falar para vocês aqui rapidinho. Eu acho que eu falei um pouquinho demais, dá um pouco tempo, né? Mais rápido. Oi, eu sou o Matheus, já falaram antes. Então, o seu pesquisador, ele quer olhar para essa imagem aqui, maravilhosa, e falar no paper dele, eu atingi os 2 nanômetros de resolução que foi prometido, porque a gente calcula, né, que no feixe cônico tem uma magnificação e a gente vai conseguir ver as coisas pequenininhas, os poros minúsculos de nanômetros. Você fala assim, não, por que eu não consegui atingir os meus 15 nanômetros de resolução? Então ele não quer estar muito preocupado com a matemática, mas ele quer saber o número para botar no paper e falar, olha, maravilhoso, minha linha de luz aqui. Então a gente cai nesse problema de, bom, antes de tudo vale notar que todas as imagens podem ser representadas e vistas como uma matriz, e cada pixel da sua matriz vai ter uma informação associada, uma profundidade de bits, que é o que a gente chama comumente de a unidade que é associada à informação contida no seu pixel, né? Como a máquina interpreta. Muitas vezes a gente pega o nosso celular, a promessa deles é ter 48 megapixels de resolução e você fala, nossa, maravilhoso, consigo tirar foto do pôr do sol no observatório da Unicamp ali. Mas não necessariamente o fato de eu ter muitos pixels de resolução vai me dizer que a informação contida em cada pixel ela é extremamente boa, extremamente relevante. Por exemplo, eu não sei apertar o laser. Por exemplo, a gente tem o clássico exemplo do Mario, né? O Mario de 8 bits, todo pixelado, e o Mario de hoje em dia, todo moderno, rechonchudo, maravilhoso, que a gente gosta. Não necessariamente o Mario, todo pixelado, tem pouca informação contida em cada um dos pixels dele. E também não necessariamente o Super Mario ali vai ter pouca informação só porque ele tem muitos pixels distribuídos. O que vai dizer pra gente é uma métrica, algum método que a gente avalia sobre a imagem e vai falar, essa imagem está boa, tem bastante resolução, tem bastante... atinge os meus nanômetros que eu gostaria. E como que a gente avalia, né? Qual que é a métrica? O que a gente precisa? Bom, pensando nisso, esse senhorzinho maravilhoso aqui, que trabalha no laboratório de nanotecnologia, ele desenvolveu um método para pensar em como encontrar essa resolução, como encontrar um número mágico que você dá para o seu pesquisador, para o seu usuário do seu código e falar, lindo, né? Esse velhinho maravilhoso, ele trabalha muito na linha de frente de criomicroscopia eletrônica, inclusive mapeando moléculas e células, inclusive a espícula do Covid, também muito vista nos experimentos de criomicroscopia. É um velhinho que concorreu pelo Nobel, então ele tem meio parafuso a menos nas ideias. E ele propôs esse método chamado Fourier Ring Correlation, ou Shell Correlation, que a gente vai usar para falar, temos um número para a resolução. Bom, já falamos no slide inteiro Fourier. A gente não chegou aqui, a maioria de vocês não fez álgebra linear ainda, mas quando chegar em métodos numéricos, vocês vão se debruçar no Jaime ali e fazer 500 mil transformadas de Fourier até cansar para passar na prova. Eu fiz, vocês vão fazer e tá tudo bem. Enfim, a gente vai avaliar a resolução dado duas imagens, né? Quando você está trabalhando com microscopia, você consegue medir várias vezes o seu dado, fazer várias fotos dele e fazer uma média. Você tem 2 dados para correlacionar. Quando a gente fala de tomografia, que a gente falou nos exemplos anteriores, não necessariamente isso é uma verdade, porque quando você joga raio-x numa amostra, ela pode ser danificada, ela pode derreter, tem umas linhas de luz que bota pressão, bota a sua amostra sobre 2 diamantes assim e estoura a amostra. Então, não tem como tirar 2 fotos. Mas isso é um outro problema. Enfim, vamos assumir que temos as 2 imagens aqui e a gente quer falar para a gente, ver nelas quanta informação tem. Onde que é o limite de uma imagem super deteriorada, né? Uma imagem toda desalinhada, uma imagem toda cheia de ruído. Onde que eu acho o limite de informação que tem nela e para depois eu tenho só ruído. Para isso a gente vai correlacionar, pega a transformada de Fourier das suas imagens e correlaciona em volta de anéis no espaço de frequência ou cascas, se sua imagem for um volume, né? No caso 3D. A partir disso a gente vai
obter uma curva de correlação para cada espaço de resolução, ou seja, para cada frequência de raio R no seu espaço de frequências. E o velhinho tirou do bolso uma curva maravilhosa que, interceptada com a nossa função de correlação, vai nos dar o número de resolução. Então, o problema vai se resumir a encontrar a raiz dessa função aqui, que é a nossa correlação menos o threshold, como a gente chama, e onde que isso dá zero. Onde que eu cheguei no limite em que eu falo, olha, daqui para frente não tem mais informação, só tem ruído, só tem sujeira na minha imagem, não me importa. Então eu preparei um exemplinho do nosso querido, falecido Jô, descanse em paz. E vamos supor que a gente conseguiu colocar o Jô na frente de um detector e tirou 2 fotos. Tirou uma foto aqui, ó, toda borrada, toda esquisita, porque a foto não sai perfeita. E correlacionando essas 2 fotos, a gente obtém essa curva toda ruidosa, assim, bem difícil de fitar ela para poder achar a intersecção. Mas, bom, a curva ela espera que ela vá para zero no infinito, porque a partir de um certo ponto a gente não tem mais Jô, a gente tem só zeros, ou sujeira, barulho, ruído, o que for. Então, barulho tipicamente não é correlacionado. Você tem 2 barulhos aleatórios, eles vão ter correlação zero. Então, para interceptar na nossa curva aqui de threshold, gentilmente colocada em laranja, temos um valor, um número mágico para dar para o seu pesquisador ficar feliz. No caso, para exemplo, meio pixel na frequência, equivalente a 2 pixels de resolução para a imagem do Jô. Bom, isso que eu tinha que falar. A Paola falou muito mais. Agradecimentos à Morgan, a KTRT e todos os colaboradores maravilhosos que cederam imagens e não brigaram com a gente. Ao Miquel, nosso chefe. O Yuri, que cedeu várias imagens de CDI, inclusive a simulação que tinha eu ali, né? E LNLS, a CMAP, a CBMAP, a SBMAP e o MEC, que pariu muitos de nós aqui. Obrigado. Perguntas, pessoal? Tem um tempinho. Quem tem alguma dúvida? Pessoal do empenho? Eu tenho uma, mas eu queria deixar espaço primeiro para vocês e depois 1 minuto. É uma dúvida mais prática. Isso tudo vocês aprenderam ao longo da graduação, em algum projeto? Ou é um conhecimento que vocês desenvolvem mais trabalhando mesmo no CNP? Porque falando parece muita coisa. Ambos. A gente, na graduação, mestrado, doutorado, eu obtive muito base matemática para tudo isso. Por exemplo, para uma transformada de Fourier e várias coisas. Como modelar, certo? Agora, a parte específica do problema, considerado problema de reconstrução, eu aprendi na área, entrando no CNP mesmo, lá da LNS, porque minha área, antes, mestrado, doutorado, era meio esporosa. Eu trabalhava com análise numérica, certo? Trabalhava com métodos tipo métodos de diferenças finitas, elementos finitos, coisas que vocês vão ver pra frente também, que é um pouco diferente do que a gente faz aqui, certo? Então, eu usei toda essa ferramenta que eu aprendi e apliquei aqui, entendendo e aprendendo todas as novas técnicas, certo? Tudo que a gente pode fazer, tipo, otimização, certo? A gente modela, acha uma função objetiva e você aplica o que você aprendeu de otimização na graduação, certo? Mesma coisa a parte de reconstrução e a parte de numérica, de discretização, tudo que você aprende na graduação você pode aplicar. Mais alguma pergunta? Assim, só para complementar o que você comentou, né, sobre disciplinas, ali teve, em algum momento, eles falaram de achar um zero de função. Provavelmente, agora quando vocês chegarem em numérico, cálculo numérico, vocês já vão aprender, logo no primeiro mês, uns 3, 4, 5 métodos distintos só para achar zero de função. Esse é um dos primeiros. Depois de PNL, vocês vão ver algumas coisas de... PL, PNL, para otimização. para otimização. Sim. Alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma, que ela é um pouquinho também prática, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho incrível lá e, né, essa parte toda de fazer reconstrução, tudo isso realmente parece uma coisa bem complicada. Você mencionou
que tem, né, às vezes, uma posição que vocês colocam lá, às vezes dá um tremeliquezinho na imagem, alguma coisa. Então, fora já a dificuldade inerente né, da quantidade, do tamanho, né, dessas coisas, vocês têm ainda esse erro, digamos assim, humano, né, alguma coisa que às vezes possa interferir nisso. Esses tipos de erros, vocês também têm algum tipo de estratégia, algo para tentar minimizar ou tentar fazer algum tipo de identificação quando aquele erro foi causado foi um erro humano, foi um erro, sei lá, de identificar os tipos de erro? Isso, normalmente exato. É bem difícil, depende de como a amostra é adquirida, você pode até entender que tipos de erro foi, certo? Dependendo, por exemplo, se foi só mexidinha, uma mexidinha para um lado para o outro, a sua amostra ela vai estar bonita, só que ela vai estar shiftada para um lado para o outro. Isso não é problemático. Se for um erro de distância ou desfoque de alguma coisa, você vai ver alguma coisa mais borrada, que não é o que você quer, que pode afetar também a reconstrução, mas a gente não tem métodos para arrumar isso daí necessariamente, porque é problema na aquisição, certo? Você ainda pode alinhar o dado, mas você não consegue desfocar ele, porque o que chegou ali já está num negócio errado, certo? Então a gente tem alguns métodos para alguns problemas e outros não. Outros realmente a linha tem que enfrentar, é um enfrentamento da parte de comissionamento da linha, que é alinhar todo o setup dela, alinhar foco, alinhar detector, alinhar porta-amostra. Eu não sei, cadê? Tem um. Só rapidinho para mostrar para vocês. Cadê você? Aqui, suficiente. Certo? Tem um setup que pode mudar aqui. A gente tem o detector, a gente tem a amostra, isso daqui é um porta-amostra, onde a amostra vai ficar e vai rotacionar. E a gente tem a fonte de raio-x. Certo? A primeira coisa que tem que fazer é alinhar isso daqui com o detector. Certo? Depois você tem que alinhar onde a amostra vai ficar, para ela ficar bonitinha no centro. Certo? O problema é que essa amostra, para magnificar, ela vai andando para frente e para trás. Agora vem problemas de instrumentação. O trilho que anda para frente e para trás, ele não vai ser 100% reto. O problema é de montagem. Então ele vai dar uma shiftada. Dependendo do tamanho que você quer a magnificação também da amostra, isso daí pode afetar ou não o que você recupera. Porque dependendo do tamanho do pixel que chega relacionado ao pixel da sua amostra, pode não ter problema nenhum. O shift que vai ter é menos de um pixel, então você não vai ver. Ou pode ser mais a ponto de afetar realmente a sua amostra. Isso já vira um problema que a gente... Na verdade, isso é um problema realmente a gente está enfrentando na Mogno. A gente está tentando fazer o método para minimizar esse erro ao mesmo tempo que eles estão tentando minimizar todo esse alinhamento. É um conjunto, assim. A gente ataca o problema dos dois lados. Uma última... Acabou a teia. Bom, uma última pergunta, do ponto de vista de custo, né, esforço aí para, por exemplo, fizeram um teste e realmente a amostra veio de um erro que assim não dá para trabalhar, não dá para fazer, né, não vai dar para fazer muita coisa. Refazer esse teste tem um custo muito caro ou não? Depende, certo? Algumas não tanto, certo? Porque inclui tempo de linha. Tempo de linha custa, certo? Lá não sei se eu não comentei nisso, mas lá com as linhas abertas, a gente tem os pesquisadores das linhas, pesquisam lá junto com as linhas, tem interesse no que elas estão fazendo, e gente de fora que quer medir. E esse tempo de linha custa, se você tiver que medir. Muitas vezes eles provavelmente vão medir mais de uma vez, certo? Então custa fazer uma outra. Linhas, por exemplo, da Mogno, que consegue medir muito rapidamente, talvez tenha menos custo, porque você pode medir mais rapidamente se você conseguir uma resposta rápida. Por isso que é interessante métodos rápidos. Nem que se for extremamente preciso, mas para você ter uma ideia do que está acontecendo na sua amostra, você imediatamente vê e já corrige para obter algo melhor. Agora tem outras linhas que uma medição leva horas. Isso já tem um custo muito maior. Sem falar que o fato de que, dependendo do tipo de amostra, por exemplo, amostras biológicas, se incidir uma radiação nela por muitas horas, você vai ter dano radiológico, você não vai conseguir medir uma segunda vez. Certo? Sem falar de como o Matheus falou, amostras que você vai destruir na hora de medir. Então, você não consegue medir duas vezes. Então, realmente depende da técnica, do que você quer. Então, por isso tem que ser um ajuste bem fino. É tudo muito caro. E requer muito esforço. Mais uma pergunta, pessoal? Não? Então, vamos agradecer mais uma vez.